Vou chamar nosso irmão presbítero João Paulo, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus conforme registra o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Para isso eu peço que você se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou ler os versos ímpares, peço que os irmãos leiam os pares, começando no verso 1 até o verso 7. Diz assim o verso 1: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você pode se assentar, deixa o texto aberto, feche somente seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nesse momento, ó Pai, te peço que o Teu Santo Espírito interfira, ó Pai, na vida de quem vai falar, de quem vai ouvir, e que trabalhe, ó Deus, essas palavras que, escritas, ó Deus, há muitos anos, reverberam nos nossos corações até hoje, ensinamentos preciosos que falam, ó Deus, aos nossos corações, à nossa mente, às nossas vidas, à nossa igreja, ó Pai. Cuida, ó Pai, de nós enquanto igreja, quanto ajuntamento do teu povo, essa pequena porção aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, ó Deus. Cuida, ó Deus, das nossas vidas, é o que eu te peço, e também te agradeço pelo que o Senhor tem feito até aqui, no nosso meio. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém. Você certamente já deve ter lido esse trecho da palavra de Deus, em que no contexto é enviada aqui carta do Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor, e a primeira delas aqui relatada é a igreja de Éfeso. E eu confesso que eu fico muito aterrado quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, não somente a carta à igreja de Éfeso, mas todas as outras, porque a constatação é que Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus enxerga no íntimo o que acontece no meio do povo dele, no meio da igreja dele. E ao ponto de, para a igreja que recebe o nome de quem está viva, Deus olha e fala: não, você está morta. Ao ponto de Deus olhar para a igreja, que aos olhos humanos é constatado como uma das mais pobres, localmente falando, Deus fala: não, mas você é rica. Para outra, a mais fraca, Deus diz: eu coloquei uma porta aberta diante de você, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. E aqui
na igreja de Éfeso, meus irmãos, o Senhor, Ele tem elogios para fazer àquela igreja e Ele tem críticas a fazer àquela igreja, admoestação para fazer àquela igreja. E Ele começa dizendo e se qualificando, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, nós temos aqui a informação de que Deus não somente está no meio da igreja, mas que Ele anda também no meio do seu povo. E talvez você esteja nesse momento se perguntando: mas fazendo o quê? E aqui eu já adiantei um pouco. Deus vai andar, Ele vai sondar a sua igreja. Ele vai fazer promessas à sua igreja. Ele vai fazer elogios à sua igreja. Ele vai repreender a sua igreja. E com a igreja de Éfeso não foi diferente. Conheço as tuas obras, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então nós vemos aqui a atuação daqueles irmãos da igreja de Éfeso confrontando o falso apóstolo. Então a igreja, ela é chamada com um propósito de não somente servir em adoração, mas servir também defendendo a causa do Senhor, defendendo o Evangelho. Ao passo que naquela igreja você encontrava homens que a si mesmos se intitulavam apóstolos, e os irmãos daquela comunidade, biblicamente falando, firmados na doutrina, foram aptos a confrontar aqueles falsos apóstolos. E o Senhor está elogiando aquela igreja por esse aspecto. Ele está dizendo: sim, é isso mesmo que precisa ser feito. Falsos apóstolos precisam ser confrontados. Falsos apóstolos precisam ser colocados contra a parede com a palavra de Deus. E aqui o Senhor acaba, então, elogiando aquela igreja por esse aspecto. E ele continua no verso 3: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então nós vemos a colaboração aqui do verso 3 com o contexto ainda do verso 2, que era uma igreja firme, era uma igreja que não se desviava, era uma igreja que tinha a doutrina muito firme, muito acesa dentro do seu coração. E isso movia a igreja no aspecto espiritual. Mas no verso 4 vem uma censura àquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então nós vemos Deus elogiando aquela igreja por ela ser uma igreja firme na doutrina, mas uma igreja apagada no amor. E aqui talvez a primeira aplicação para nós. Uma igreja, ela deve ser, sim, biblicamente firme na doutrina, mas ela deve ser ao mesmo tempo amorosa. Ela precisa exortar com amor, ela precisa falar da palavra de Deus com amor. Fé e conduta, não se separam. Você é apto a falar da palavra de Deus, você é apto a exortar, ao passo que você também precisa amar quem está sendo exortado. E aqui a gente vê o Senhor repreendendo aquela igreja que abandonou o seu primeiro amor. E essa questão do primeiro amor, meus irmãos, tem a ver com um amor fervoroso com que eles com que eles tinham lá no passado, e que havia motivado
né, ali o surgimento da igreja e o bom andamento da igreja, né, mas aqui a gente tá vendo que eles perderam isso, perderam esse amor lá no passado, esse amor que movia eles a fazer a obra do Senhor como deveria ser feita, né? E o culto, ele não tem o mesmo valor se você não tiver esses dois aspectos juntos, né? Você precisa ser firme na doutrina, mas você precisa também ser perseverante no amor. E tudo isso se conjuga no que o Senhor pede da sua igreja, né? Então, ele vem aqui dizer essas palavras no verso 4, e na sequência do verso 5, ele vai fazer um chamado ao arrependimento, né? Então, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele fala aqui em mover o candeeiro, né? Mover a igreja, né? Então os cristãos, eles não podem perder a salvação, mas as igrejas, elas podem perder a iluminação do Espírito no meio da graça, né? E até morrer espiritualmente. Basicamente tem essa conotação, o mover do candeeiro aqui da igreja de Éfeso. E talvez aqui uma segunda aplicação para nós, que nós possamos, meu irmão, minha irmã, nos orientar pela palavra do Senhor no sentido de sermos servos que conhecem bem da palavra de Deus, que conhecem bem a doutrina de Deus, que conhecem bem os ensinamentos da palavra, não somente para a vida da igreja, mas para a nossa vida pessoal, devocional, mas que possamos, ao mesmo tempo, usar de amor com isso para com o próximo. Para conosco mesmo, nós precisamos ser um pouco menos indulgentes. Nós precisamos tratar os nossos erros, nós precisamos tratar os nossos pecados, mas com o nosso irmão nós precisamos ser mais amorosos e zelosos com a obra de Deus. E verso 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, quem eram os nicolaítas, né? Era um grupo herege que surgia ali no meio da igreja, da irmandade, cujos ensinamentos nós não sabemos, o trecho bíblico não nos relata, mas nós vemos o Senhor elogiando aquela igreja, porque eles não compactuavam com aquela obra, né? Que tinham os mesmos ensinamentos, ou talvez ali a doutrina de Balaão, né? Essa sim é citada. E já partindo para o final, para o verso 7, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Aquele a quem Deus concede habilidade espiritual para ouvir da palavra de Deus, receber dela e discernir dela. Aquele que o Espírito Santo do Senhor atua para que a palavra de Deus ela seja recebida, acolhida e que seja frutificada. Você, enquanto cristão, enquanto irmão, enquanto irmã, você é chamado por Deus não para uma inércia, não para que fique não onde está, mas para que você frutifique. Então, ouvir da palavra de Deus e ter do Espírito Santo de Deus para discernir as coisas que Deus fala é privilégio, meu irmão, minha irmã. Você ter o Espírito Santo na sua vida, receber do Espírito Santo na sua vida, para discernir tudo que é dito para você,
biblicamente, seja como promessa de Deus para a sua vida, seja como admoestação de Deus para a sua vida, isso é um privilégio. E ele vai concluindo, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E a gente ouve falar da árvore da vida no livro de Gênesis, lá no comecinho, que ficava no meio do jardim, e a gente vê em Apocalipse a árvore da vida sendo mencionada e que se encontra no paraíso de Deus. Uma promessa para todo aquele que, recebendo da doutrina, guardando a doutrina e vivendo a doutrina em amor, ela é reservada para todos esses, para que você se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas, com tudo isso, meu irmão, minha irmã, eu deixo aqui uma última aplicação também, que nós possamos, ouvindo essas palavras de Apocalipse para a igreja de Éfeso na ocasião, receber de Deus a orientação de tudo aquilo que possa nos impedir de uma caminhada mais próxima de Deus, que possa nos impedir de uma ação do Espírito Santo no meio da nossa vida, no meio da igreja, através das nossas vidas, que possamos, a partir disso, renovar nosso amor no Senhor, e a nossa diligência quanto à doutrina, quanto à palavra de Deus, e que possamos frutificar em tudo aquilo que o Senhor tem separado, tem preparado para nós. Amém, meus irmãos? Passa a palavra ao pastor Brian.